Salve, salve, correnteiros! Hoje aqui no Contra a Corrente Podcast eu tenho o prazer de receber a intérprete de Libras, Rose Fonseca. Mas antes disso, vou falar sobre a empresa parceira do Contra a Corrente Podcast, que é a Rosemary Rosa Selection. A Rosemary Rosa, ela tem uma loja na rua Marise Barros 214 aqui em Caraí, que tem parte de óculos masculinos e femininos. Tem muitas roupas, tem acessórios, semijoias e um salão de beleza unissex. Ou seja, é um local que você entra e já sai de lá completo. De repente, aquele presente que você precisa comprar para algum parente, para algum amigo de última hora. Você também pode entrar no site www.rosemaryrosaselection.com e dar uma olhada lá nos produtos. Se você gostar de alguma coisa, também pode comprar por lá. Para você que mora em Portugal, você entra no Instagram rosemaryrosaselection.pt, dá uma olhada lá nos produtos e também pode fazer a sua compra por direct. Ou seja, você tem 3 formas de comprar: pelo Instagram, pelo site ou pela loja física aqui em Niterói. Então, sem mais delongas, vamos agora aqui falar com Rose Fonseca. Rose, é um prazer receber você aqui hoje. Prazer meu. Seja muito bem-vinda, muito bem-vinda. Obrigada. E vamos contar um pouquinho dessa história de Libras aí, que eu acho que o mundo precisa saber. Porque eu vou falar, tem um textinho aqui que a gente vai falar sobre ele, que 90% que tem aqui eu não sabia. Verdade. Então a gente tem que popularizar isso, a gente tem que tirar isso de uma bolha e passar essa informação para todos os nichos. Exatamente. Né? Porque a tendência de que a Libra fique cada vez mais comum e ela deva ficar mais comum por causa da inclusão, né? Exatamente. Então, conta a sua história aí. O que te levou? Como é que é a sua história com a Libra? Conta aí pra gente. Marquinhos, é um prazer primeiramente estar aqui, falar da minha profissão, falar da Libras, falar de acessibilidade. E é isso, eu sou tradutora e intérprete de Libras profissionalmente há quase 20 anos, né? Mas eu sou tradutora e intérprete de Libras desde quando eu me conheço como gente, né? Porque eu sou filha de pais surdos. Ah, então por isso. Seu pai e sua mãe? Meu pai e minha mãe. Os dois são surdos. Sou filha de pais surdos, né? E levei isso pra vida. Eu digo que a profissão me escolheu. Não foi porque eu. Você precisava se comunicar dentro de casa. Exatamente, também, né? exatamente, através da Libras. Mas a minha primeira língua foi o português, porque eu morava com os meus avós também, né? Meus avós paternos, meu pai é filho único. E quando casou, foi morar com os meus avós, né? E assim, nasceu eu, depois minha irmã. Eu tenho uma irmã mais nova. E a gente se comunicava, assim como se comunicava com os meus avós, tinha que passar para Libras. Sim, dos meus pais. Porque estava todo mundo morando junto, Exatamente. Né? Então todo mundo tinha que se entender. Exatamente. Né? Muito interessante isso. Mas desde pequenininha mesmo? Muito você pequenininha. Mais ou menos com quantos anos que você aprendeu? Aonde que você aprendeu? Como é que foi? Foi difícil? Foi fácil? Como é que é? Eu não posso dizer se foi fácil ou difícil. É como outra língua qualquer, né? Você está imerso naquela língua, né? Porque aquilo já estava natural dentro da sua casa. Exatamente. Né? Quando é natural na nossa casa, faz parte do nosso mundo, né? Exatamente. Mas aí conta, desde quando você era pequenininha? Aí desde quando eu era pequenininha, assim, meu primeiro sinal, minha mãe disse que foi, acho que com 1 ano e 4 meses, mais ou menos. 1 ano e 4 meses eu fiz o meu primeiro sinal. Quando eu me alfabetizei com 6 anos, eu comecei a desenvolver mais também na Libras. Comecei a fazer a datilologia. O que é datilologia? Porque eu nunca ouvi falar. Seria o abecedário. Você falar uma palavra soletrada, né? Sim. A, B, C. E isso também se fala soletrar? A gente chama de datilologia, né? Soletrar uma palavra. Seria uma... equiparando, né? Vamos supor, uma palavra, um sinal, né, para essa palavra. Eu vou citar um exemplo. A palavra copo. Copo. Eu fiz a datilologia da palavra copo. Cada letra. Cada letra. Mas o copo tem um sinal. Sim.
Entendeu? Olhando assim parece fácil, mas quem não faz a menor ideia. Exatamente. Mas existem palavras que não têm sinal. Então a gente recorre à datilologia. Entendi. E isso a gente constrói a Libras. E muitas palavras não têm sinal, mais palavras têm sinal. Mais palavras têm sinal. E vai ficando cada vez mais prático também. Isso. Agora, na Libras, né, a língua de sinais, ela tem a sua estrutura, né, tem a sua gramática, tem a sua sintaxe. Então, assim, nem todas as palavras... Assim, português. A gente fala o português, né, oralizado, corrido. Sim. Na Libras, a gente não usa preposição, artigo. Eu vou na casa de fulano. Na Libras. Eu vou casa de fulano. Pessoa. Sim. Então, assim, não, tem a sua estrutura. Porque como ela é um sinal, você não precisa ficar explicando muito, porque o próprio sinal ele já se faz entender exatamente o que você está querendo dizer. E o classificador também. O classificador que a gente chama, vamos supor... Não me vem à cabeça agora. Uma palavra que não tenha sinal, mas que você sinaliza de uma forma... É quase uma mímica. Sim. Que dá a entender aquilo. Tá. Mas quando é quase uma mímica, você também mexe com a boca? Você oraliza. Sim. Você oraliza. Daqui a pouco vai aparecer aí os exemplos. É isso aí. Eu vou aproveitar então para fazer uma leitura aqui, porque eu entrei no chat GPT para entender um pouquinho, né, desse mundo, que eu acho interessante, até porque eu já assisti você fazendo. Como é que fala quando você está fazendo ali pro filme? Então, a tradução do filme. Isso, eu assisti e era um lançamento de 2024, acho que da Disney, né? Não, 2023. 2023. Era 2023, acho que para 2024. Isso, para 2024. E era um desenho famoso aí da Disney. Isso aí. E eu tive, assim, a oportunidade de assistir você fazendo lá na hora. Foi. Do Flávio. Foi, no estúdio do Flavinho. Aí eu vou dar uma lida aqui, porque eu acho super interessante, porque eu acho que, assim, a gente, assim, tem um certo nível, assim, um grau de estudo, só que a gente não sabe nada sobre isso. E eu acho, sinceramente, que isso está no mundo e está cada vez mais usado, até por uma questão de inclusão que é importantíssima. E eu acho que a gente deve saber. E pelo menos deve saber do que se trata. Sim. Então vou ler aqui rapidinho para a gente discorrer também sobre isso, que vai ter, acho que, muita coisa interessante. Vamos lá. Lá no chat GPT eu botei falar sobre a linguagem de Libras. Aí entrou assim, porque assim, eu botei linguagem, apesar de não ser linguagem que fala, né? Seria língua, né? Falar sobre, sobre uma língua. sobre a língua Libra, né? Língua Libras. Língua brasileira de sinais. Isso, por isso tá que escrito aqui, ó. Tá aqui, ó, Libras, língua brasileira de sinais. Então o S é por causa de sinais. Isso. Porque tá. Aí tá aqui, assim, língua, não, peraí. Que é assim, Libras, Língua Brasileira de Sinais. É a língua oficial da comunidade surda no Brasil. Ela é uma língua visual gestual, ou seja, sua comunicação ocorre por meio de gestos, expressões faciais, corporais, sem necessidade de oralidade, que foi aquilo que você estava falando. Exatamente. Né? Só quando não tenha... Raras vezes a gente, né, oraliza e o surdo entende. Legal. Então, assim como qualquer outra língua, possui gramática própria, incluindo estrutura, sintática, semântica e morfológica. Nunca ia imaginar um negócio desse. Desde 2002, Libras é reconhecida oficialmente no Brasil pela Lei 10.436, garantindo direitos de acessibilidade e inclusão para pessoas surdas. A partir disso, escolas, universidades e instituições públicas passaram a incorporar intérpretes e oferecer ensino da língua. É assim mesmo, Rose. Vamos discorrer sobre esse parágrafo aqui. Vamos lá. Isso aqui é o melhor dos mundos, a gente está nesse caminho. Tentando chegar lá, mas foi oficializada e, por incrível que pareça, a Libras é a nossa segunda língua, né, aqui do Brasil. Eu não fazia a menor ideia disso. Para mim era inglês. Não, a nossa segunda língua é a Libras. E quanto a essa inclusão, assim, é o melhor dos mundos, mas a gente está batalhando. Isso aqui é uma utopia hoje. Né? Exatamente. Uma luta que, né, vem de longo tempo, mas
precisa de acessibilidade, assim, total. Nos hospitais, não só nas escolas. Tem escolas hoje sem intérprete, com surdo sem intérprete, com falta de acessibilidade. E assim, não é em todo banco, em todo hospital, não é em todos os lugares que ainda tem intérprete. E vale lembrar também que eu até estava vendo... Deixa eu lembrar aqui na minha colinha, tá, gente? Mas tem que ter, porque é muita informação. Aqui no chat eu vi também, vale lembrar da lei, né, que regulamentou a profissão tradutor e intérprete de Libras. Porque aqui nessa aqui que eu puxei, só fala sobre a Libras mesmo. Isso. Aí agora regulamentando o tradutor. Isso, a profissão tradutor e intérprete de Libras, que é a Lei 12.319 de 2010. E até 2010, então, isso não era uma profissão? Apesar de todo mundo já trabalhar, muitas pessoas trabalharem com isso, não era profissão. Não era profissão. E em 2007 eu fiz uma prova de proficiência da Libras, que chama Pro Libras. E aquilo, né, me respaldava para eu, né, ir correr atrás de emprego e tudo mais. E 2013, aí isso que eu vou falar mais pra frente, eu prestei o concurso e hoje, enfim. Aí seu mundo abriu. Meu mundo abriu, literalmente abriu. Então tá, então vamos puxar aqui um outro parágrafo, porque tem mais coisa aí que eu acho interessante falar. Ó, diferente do que muitos pensam, Libras não é uma simples mímica ou uma versão gestual do português, porque tem gente que acha mesmo que tá fazendo uma mímica, que você tá fazendo ali uma graça. A gente chama de português sinalizado. Ah, interessante. Não é o português sinalizado. Tanto que a Libras tem a sua própria estrutura, tem, né? Toda a sintática morfológica. Exatamente. Né? Legal. Então não é. Ela tem uma estrutura linguística única, né? Isso que você acabou de falar, diferente da língua portuguesa. Além disso, cada país tem sua própria língua de sinais, ou seja, Libras é diferente da ASL, que é a American Sign Language. Isso. Ou da LSF, que é a língua de sinais francesa. Exatamente. Eu nunca na minha vida ia imaginar que Libras seria que nem português, inglês, italiano, espanhol. A Libras tem muita influência da língua de sinais francesa. Tanto que o primeiro professor surdo que criou a escola de surdos aqui no Brasil, que é hoje onde eu trabalho, que é uma escola secular em Laranjeiras, é o professor Eduard Huet. Ele que criou a escola de surdos aqui por influência lá da França. Que interessante. A gente vai falar muito sobre isso ainda. Vamos lá. Agora eu estou chegando aqui no último que diz: o aprendizado de Libras é fundamental para promover a inclusão e garantir que pessoas surdas tenham maior autonomia e participação na sociedade. Acesso, né? Isso é muito importante, porque ficava todo mundo à margem, né, há um tempo atrás. Muito. Assim, se você não consegue compreender, tipo, se vira. Mas não dá para se virar. E a maior barreira do surdo, assim, falando de todas as deficiências, é a língua. Sabe? Ele se bate, né? A barreira é a língua. É interessante. É a questão linguística, a questão, né? A língua. Verdade. E aqui eu já fiquei curioso para saber uma coisa. Vou só fechar aqui. Cada vez mais há um incentivo para que profissionais de diversas áreas aprendam Libras, facilitando a comunicação e a acessibilidade. Exatamente. Tá? Agora, vem as questões. Por exemplo, a minha curiosidade. Nasceu uma pessoa surda. Ela vai precisar de uma alfabetização diferenciada. E eu acho que até muito antes de alfabetização, né? Porque ela já nasceu com 1 aninho, 2, antes de ir até para a escola. Como é que é? Assim, eu sei que você sabe porque você tem pais assim. Como é que é, assim, a história deles? Vamos voltar um pouquinho. Como é que nasce assim e a vida vai se desenvolvendo? Eu vou conseguir falar mais ou menos no lugar hoje de tradutor e intérprete de Libras de uma instituição pública federal para surdos, mas assim, eu consigo falar com mais precisão, com mais autonomia no lugar de filho de surdo. Sim, sim. Não como, né, mãe de algum surdo. Lá onde eu trabalho,
É uma escola, né, de aplicação, somente de surdos, tá? A gente trabalha lá com a estimulação precoce, educação infantil, até o ensino médio, e temos um departamento de ensino superior. E a partir de quantos anos já pode, a criança já pode ir para lá? Porque ela é uma escola, né? Sim, 3 anos. A partir de 3 anos. Então é como se fosse assim, me corrija se eu estiver errado, é como se você fosse uma alfabetizadora, mas não só alfabetizadora, que tem um pouco psicóloga, tem um pouquinho de um monte de coisa, isso, né? A gente tem todo um atendimento, toda uma equipe, todo um atendimento lá. Eu não sou professora, eu sou tradutora e intérprete de Libras. O professor que dá aula no CAP lá, ele sabe língua de sinais. Ele alfabetiza em língua de sinais. Né, a criança surda. Mas aí você fica dentro da sala de aula também? Ou você tem um setor separado? Então, o setor hoje que eu trabalho no departamento de ensino superior, que tem a faculdade de pedagogia bilíngue. Ah, tá. Que você forma professores para dar aula para surdos. Entendi. Eu pensei que você ficasse com crianças. Não. Você já fica com... Já fiquei uma época, assim que eu passei no concurso, eu fiquei nesse departamento, mas logo depois eles me colocaram no departamento de ensino superior. Rose, deixa eu só voltar um pouquinho porque eu sou muito curioso. Quando em 2010 que foi regularizado a legislação toda para o intérprete, foi a partir daí que abriram os concursos? Sim, você é concursado. sim. Aí teve lá, você se inscreveu, igual como a gente faz para qualquer concurso. Estuda matéria. Isso aí. Presta prova. Isso aí. Eu fiz o concurso de 2013, né? Antes, quando eu estava já com a formação, né, com a proficiência, eu tentei outros concursos municipais, mas passei, mas não quis ficar, meu foco era o federal. Entendi. Aí abri o concurso, eu entrei lá no instituto, aí voltando um pouquinho da minha história. Tem que voltar. Eu entrei lá no instituto em 2010, mas eu entrei terceirizada, eu fui contratada. Aí trabalhei 3 anos. Quando foi em 2012, acabou a terceirização e abriu o concurso. Então você é uma das primeiras concursadas. Exatamente. Eu fiquei direto, assim, eu entrei lá em 2010, fiquei lá 3 anos. Em 2013 eu fiz o concurso, já tinha passado e tomei posse em maio. Você entrou como terceirizada e virou servidora. Isso. Por ter passado no concurso. Mas eu não queria fazer o concurso. Lá em 2011, eu comecei a namorar meu marido, né? Hoje em dia é meu marido. E ele falava, cara, você tem que fazer um concurso. E você conheceu ele lá? Então, eu conheci ele através de uma amiga que trabalhou comigo lá. Né? São as tramas de Deus. Isso, exatamente. Ela também era contratada. Sim. Tentou o concurso junto comigo, mas não passou. Mas a amizade continuou. Continua até hoje. Deve ser sua madrinha de casamento? Não, minha filha foi dama do casamento dela. Anos depois. Aí ele falou, cara, você tem que fazer o concurso, cara, você vai passar. Eu falei, como que eu vou passar? Cara, o concurso federal é muita gente, é concorrer com o Brasil todo e tal. Mas você vai fazer. Porque dá esse medo, mas se você parar pra pensar. E o conhecimento que você tem? Pois porque não é só estudar em livro. Sim. Você tem um conhecimento desde quando nasceu. Exatamente. Se duvidar, você deve ser uma das mais bem preparadas do Brasil. Não tem só eu, não. Tem vários filhos de surdos lá também. Sim. Tem, acho que uns 10, assim, mais ou menos. Assim, entra por necessidade, né? Exatamente. Porque, seus pais estão aí. Entrei, aí ele falou, não, você tem que fazer o concurso, Eu falei, cara, não vou fazer. E a inscrição do concurso tava para até o dia 2 de janeiro. Ia passar o Réveillon, 2 de janeiro. No Réveillon de 2012 para 2013, ele foi lá, pagou a minha inscrição. Ele fez sua inscrição? E me deu na virada do ano. Eu tava crente que ele ia me pedir em casamento, né? Aí ele... Feliz ano novo. Tô te dando um futuro. Aí quando eu abri, eu... Não acredito. Não vou fazer, eu não vou conseguir passar ali. Vai, eu acredito em você, você vai passar. E o concurso, a prova, a teórica, era dia 20 de janeiro, só tinha 20 dias. E eu não tinha estudado nada. Fui lá, fiz. Aí teve a prova de títulos no carnaval. Caramba. Nós não viajamos. Aí eu passei na primeira fase, aí fui lá entregar meus títulos e tal.
Eram 28 vagas. Uhum. Aí, nesse meio tempo, que eu tinha sido mandada embora, né? Lá da terceirização, tinha aberto concurso, eu fui contratada para a TV Brasil. Comecei a trabalhar na TV Brasil, na TV Inis, que era um canal que tinha lá na TV Brasil. E eu falei pra minha gerente, falei assim, Joana, olha, eu fiz um concurso e, né, tô passando nas fases. Caso eu passe, não vou ficar. Não, beleza e tal. A gente vê o que a gente pode fazer aqui. Aí tá. Foi a prova prática, porque assim, no concurso para intérprete de Libras a prova teórica, você faz a prova, né, legislação e tal. É tudo, como qualquer concurso. como qualquer concurso. Entrega os títulos e a prova prática é a Libras. Entendeu? Aparece um vídeo de um surdo sinalizando, aí você faz a versão voz dele, né? Uma tradução simultânea. Exatamente. Entendi. A versão voz dele e depois... Você faz o contrário do que você faz. Isso. Eu faço a versão voz dele e depois aparece um anúncio de um jornal e eu tenho que fazer a Libras. Aí você faz o seu papel. Aí eu faço No o outro papel. você faz o papel do outro. Exatamente. Aí, beleza, fui e fiz. Aí o resultado saiu final de abril. Uhum. Eu lá, trabalhando e tal. Na época, não tinha celular, eu tinha rádio. Lembra? Rádio Nextel? Lembro. Eu tinha rádio e tal, não sei o quê. Aí, voltando pra casa do trabalho... Aí, meu marido, né? Na época, tinha... Vocês já estavam namorando? Já. Desde 2011. Ele já devia saber primeiro que você tinha passado. Então, ele estava no trabalho, com acesso ao computador, e eu estava vendo alguma coisa de Facebook. Não, ele viu alguma coisa no Facebook e falou assim, tem um pessoal aqui postando, parabéns, fulano de tal, que passou no concurso. Aí eu, saiu o resultado? Eu falei, vem aí pra mim. Isso dentro do ônibus, em cima da ponte, voltando. Cara, eu tô todo arrepiado. Aí eu, vem aí pra mim, então eu passei. Mas eu não devo ter passado, cara. 28 vagas, tudo bem. Mas, pô, era muita gente concorrendo. Eram 390 pessoas concorrendo. Eu já tenho quase certeza que você ficou entre as primeiras 10, quer ver? Aí eu falei, dá uma olhada aí. Ele, calma aí, qual o número da sua inscrição? Eu falei, calma aí, deixa eu pegar na minha bolsa. E dentro do ônibus. Dentro do ônibus. Aí, um calor, eu falei, tá, vê aí. Ele, calma aí, tô vendo. Aí ele, cara, tô vendo um monte de nome. Não, teu nome tá aqui, mas tá bem aqui embaixo. Eu falei, eu não passei, falei. Aí ele, eram quantas vagas? Eu, 28. Vem logo. Aí ele... 27º. Aí eu, Que isso? Eu dei Penúltimo. Aí a mulher que tava do meu lado no ônibus, ela, tá tudo bem? Tá mal, passando cara? mal? Não sei o que. Eu, moço, eu passei no concurso, meu Deus. Aí a ligação começou a picotar, aí eu desliguei. Quando eu cheguei em casa, Eu já primeira imaginei o pessoa, ônibus inteiro aplaudindo. todo mundo, cheguei em casa, aí minha mãe tomando café. Que houve? Tô chorando, não sei o que. Aí falando em livro, né? Aí eu passei no concurso. Aí ela, concurso? Aí eu, do Você não Inis. tinha falado pra ela? Não tinha falado. Aí eu, do Inis, agora eu sou intérprete do Inis. Minha mãe começou a chorar. Claro. Por quê? Minha mãe é ex-aluna do instituto. E na época que minha mãe estudou lá, era uma escola interna. Minha mãe morou naquela escola, de 70 até 82, mais ou menos, pra casar, né? Com meu pai. Mas eles se conheceram na escola? Lá na escola, na festa junina da escola. Meu pai não estudou lá. Meu pai estudava aqui em Niterói. Minha mãe é do Rio e estudava lá. Só que ela era interna. Meu avô não tinha condições de ficar levando todos os dias, porque ela morava na Baixada. E meu avô trabalhava como ajudante de obra. E se o transporte hoje ainda não é muito bom, imagina Exato. naquela época. Exatamente. Era melhor Aí, morar lá mesmo. morava lá. Era pelo menos mais seguro. Ele levava ela segunda-feira, às vezes domingo, 5 horas da tarde, e buscava lá na sexta-feira. Sim, ela só passava o final de semana em Ela casa. só passava o final de semana em casa. E pra ela, assim, ela teve uma história lá, sabe? E passar no concurso, na escola onde minha mãe estudou, uma escola que tem toda uma história, sabe?
Quando eu tomei posse, eu falei, cara, eu tô dando continuidade à história da minha mãe aqui. Pra ela tem outro sabor. Não, com certeza. O sabor de vitória dela é Com totalmente diferenciado. certeza. E assim, sou muito grata aos meus pais, à comunidade surda, a essa língua que eu digo que é uma língua de herança. Exatamente, no Sabe? seu caso. No meu caso. E no caso de muitas outras pessoas Sim, também. sim. Mas no seu caso é mesmo. É uma língua de herança. Assim, é uma herança que eles me deram e hoje, assim, eu sou muito grata a E tudo. hoje você vive dela, né? Vivo dela. Olha que Exatamente. interessante. E você sonhava em ser funcionária pública federal, conseguiu, né? De uma coisa que você sabe desde quando nasceu. Mas eu nunca me imaginei como servidora, sabe? Nunca passou pela minha cabeça e, assim, hoje tá lá, pra mim, assim, é um privilégio, sabe? Eu acho engraçado isso, que a gente não pensa em um monte de coisa que acontece na nossa vida, né? Exatamente. Mas a gente tem, assim, um caminho, eu não sei se é destino, não sei se é missão, que a gente já nasce com ela, eu acredito que seja isso. Porque, assim, se a gente parar, acho que olhando de fora, a gente vê melhor do que você, olhando de fora. Ainda que te conheça muito pouco. Mas ouve essa história, você nasceu já dentro de uma família assim, você aprendeu desde muito cedo. Então, assim, parece assim que estava no seu caminho. Você tem essa missão, então o dom que você tem vai se aprimorar cada vez mais, porque você tem uma missão de ajudar muita gente. Sim, exatamente. Então você tem uma missão muito bonita. E nada mais justo do que você viver bem dessa sua missão. Então Deus vai colocando lá. Exatamente. Eu sempre espiritualizo um pouco aqui, todo mundo que vem aqui, porque não é questão de religião, é uma questão de energia mesmo, que Deus para mim não é religião, Deus para mim é base. Ou ele vem de cima ou ele vem de baixo, mas ele é base. Ou ele te sustenta, que é a base, ou ele vem de cima, que é te dando uma boa ideia, te dando aquele eureka, sabe como? Então ele vem de tudo que é lugar. É isso. Sabe? E eu acho, sinceramente, que você é uma mulher de missão, né? E eu gosto de chamar pessoas que sejam relevantes e que tenham assunto de interesse público, porque eu também acho que isso aqui é uma missão. Sim, com Porque, certeza. eu fico imaginando assim, às vezes tem alguém assistindo que tem alguém na família assim, ou que conhece alguém, mas não sabe nada da história, e a pessoa fala assim, nossa, isso aí é legal, sabe? E de repente pode ajudar pelo menos uma pessoa, e se ajudar uma pessoa eu já fico feliz. Exatamente. É isso. Então é o lance da missão. É exatamente isso. Mas aí voltando lá, aí você contou para sua mãe a Aí história. contei pra minha mãe, aí depois Opa! que eu contei pro, na época, meu namorado, né? Eu falei, eu passei, cara. No mesmo ano. Até a missão dele, que foi de te dar força. Sim, sim. Então você sabe que isso é um casamento pro resto da vida, né? Exatamente. Porque você olha, é missão, Com esse cara. É tempo, missão. e com esse tempo todo, ele aprendeu Libras. Ah, Hoje ele se comunica, né? Muito bem com os surdos. E assim, ele me ajudou muito, muito, muito mesmo. E no mesmo ano que eu passei no concurso, eu faço aniversário em novembro. Eu passei no concurso, tomei posse em maio. Quando foi novembro, ele me pediu em casamento. isso tudo assim. Aí eu, tem algum interesse aí por trás. Isso foi em porque- 2013? 2013. Ah, tá. Você passou no concurso, começou a trabalhar, no final do ano Isso, já estava noiva. isso. Cara. E casei em 2014. 4 meses depois. Você está casado há 11 anos. Isso aí. Aí você tem uma filhinha. Tenho uma filha Eu de vejo no 10 Instagram. anos, exatamente. Ela fez aniversário há pouco tempo? Fez, dia 20 de janeiro. Eu vi uma No festinha dia- na sua rede social. No dia que eu fiz a prova teórica. Olha. Na porque mesma tá data, fazendo, né? tá fazendo aniversário também o seu concurso, que é perto do exatamente. carnaval. né? Exatamente. É. Aí eu tomei posse dia 15 de maio. Aí, quando foi novembro... Tudo na minha vida aconteceu muito rápido. Novembro, ele me pediu em casamento. Março de 2014, eu casei. E tive minha filha em 2015. Aí em março você casou, em maio você começou a trabalhar. Não. Não, já tinha começado em maio do ano não, passado. já tinha começado Ah, em tá, maio de tá, 2013. tá. Mas eu entrei contratada lá em 2010. Sim, já não era mais novidade pra você. Você só mudou de status. Eu já, exatamente, de terceirizado para concursado. E lá no Instituto eu vou fazer 15 anos.
como servidora, 11. Caramba. Agora. A sua vida tá baseada nisso. E eu digo que a profissão me escolheu, porque É a sua missão. não pensava de forma alguma. Exemplo, minha irmã. Minha irmã é advogada. Não tem nada a ver, mas ela sabe a Ela linguagem. sabe. É linguagem. Língua. É só língua. Língua brasileira de sinais. Ela sabe Libras por causa dos pais dela também. Isso. Mas ela foi só por causa disso também, né? Porque ela seguiu outra. Ela seguiu outra profissão. É advogada. Ela é advogada, meu cunhado também. Minha filha e minha sobrinha também sabem Libras. Eu acho que quem nasce nessa família vai aprender. Pela necessidade, sabe? Porque ela tem os avós. Exatamente. Que mora perto. Que é minha rede de apoio. Você conta com eles, né? Entendeu? Então. Minha irmã, a mesma coisa. E que minha irmã é. O melhor amigo da minha irmã é padrinho da minha sobrinha e amigo seu. Quem é? Daniel Olívia. Caramba! Daniel. Gente, esse mundo é muito pequeno. Eu até falei com eles. E ele falou, caramba, coisa há muito tempo. Eu mostrei tua foto. Desde adolescência. É tipo parente. Quase parente. Tem até um tempo que eu não os vejo, mas, nossa, eles moram no meu coração. Adoro. Aquele casal maravilhoso. E a Maria Carolina. Gracinha. Muito bonitinho, né? Mas uma curiosidade que eu tenho também é assim, nasceu, assim, para você não é tranquilo, mas para quem não tem parentes assim, nasceu uma criança. Como é que os pais logo descobrem que ela tem um problema de audição? Através do teste da orelhinha, né? Mas esse teste é obrigatório quando nasce? Sim. Ah, tá. É tipo o teste do pezinho. Isso, o teste da orelhinha. Assim, se eu tenho essa dúvida, acredito que várias pessoas tenham também. E tem que repetir com 9 meses. Quando nasce, depois com 9 meses. Depois de 9 meses você repete o teste da orelhinha. Mas, assim, antigamente, né? Muito antigamente não existia isso, na época dos meus pais. A surdez do meu pai e da minha mãe foram adquiridas. É mesmo? Não foi genética. Meu pai nasceu surdo porque minha avó teve rubéola na gravidez. E minha avó tomava remédio muito forte, controlado, e ela praticamente nasceu numa bacia d'água, em véspera de São João. E aquilo entrou pelos tímpanos e deixou ela surda. Ninguém na família do meu pai é surdo, ninguém na família da minha mãe também. Os dois, né, foram adquiridos, né, a surdez dos dois, e eles se conheceram na escola onde hoje eu trabalho, onde minha mãe morou. Uma festa junina. Tudo tem história, né? Ali engraçado que a história liga todo mundo. Liga todo mundo, exatamente. E ali eles se conheceram e estão aí 43 anos casados. Não tem como você dar outra explicação para isso, se isso não for uma missão. Mas eu ainda fiquei... Na época que eu engravidei da minha filha, eu passei a gravidez inteira pensando... as pessoas até lá no instituto me perguntavam, e aí, e se sua filha nascer surda? Aquilo acabava comigo, porque, assim, eu lembrava do histórico dos meus pais, assim, de toda a luta, de todo o sofrimento, que não foi fácil, sabe? Então, assim, quem deseja uma deficiência para um filho? Ninguém. Mas você sabe... Assim, quando isso bate na gente, dá aquele negócio. Me deu um baque, assim, do tipo, eu não quero isso pra minha filha. Sim, mas sabe? aí a gente tem que pensar em várias coisas aí. Por exemplo, eu leigo total no assunto. Porque, assim, antes de você falar que seus pais não nasceram assim, eu pensei que tivessem nascido. Não. Né? Então, assim, se eles não nasceram assim, não tem como. Não tem como. Ai, mas eu com aquela superstiçãozinha ainda falava assim, né? vem o trauma, aí você fica. Porque a vida fica mais Isso difícil. uma geração. Mas não foi fisiológico. Foi adquirido. Então não tem. Ai, mas mesmo assim, na época isso passava muito na minha cabeça, muito mesmo. Era mas realmente não tem nem como. Mas às vezes também podem ter pessoas que se ofendam com esse tipo de pergunta. Eu já penso diferente. Por exemplo, é uma coisa que eu não sei nada. Então, eu tô falando, porque eu achava que não era língua, que era interpretar alguma coisa. A gente nunca sabe o que falar. A gente quer explicar o que a gente quer dizer, mas a gente não sabe a palavra que usar. Então, o bom é isso, que você fala, não, é assim, não, é assado. Então, isso é legal. Só que, assim, uma pessoa que pergunta,
você não tem medo da sua filha nascer assim? Você sabe que seus pais não nasceram assim, mas se tivessem nascido também, o crédito da ignorância da pessoa que está perguntando, porque ela está perguntando porque ela não sabe. Sim. Então, às vezes, assim, tem pessoas que perguntam mesmo, mas elas não perguntam por mal. Sim, perguntam mesmo porque é uma curiosidade, porque aquilo é muito novo. E quando a minha filha nasceu, e foi fazer o teste da orelhinha na maternidade mesmo. Você deve ter ficado tensa, né? E, inclusive, Nossa. sem nenhuma necessidade, mas... A fono lá colocando um negócio na orelhinha dela e tal, pra ver som, não sei o quê. E ela ia mexer e tal, e eu ficava assim atrás dela. A minha filha escuta? Aí a mulher olhou pra mim. Sim, por quê? Eu comecei a chorar. Aí ela, sem entender nada, ela olhou pra cara do meu marido assim. Ele não, é porque ela tem histórico e tal, na família, não sei o quê. Então, por isso que ela tá nessa emoção. Aí eu, minha filha escuta. Eu falei, meu Deus, graças a Deus. E assim, é complicado. Porque você passou por tudo, né? Então só muita você... coisa. Não tem essa assim, eu tento me colocar no seu lugar. Não, a gente não consegue saber qual é a dor do outro. Exatamente. Você pode fazer uma ideia só. Eu vi essa fala, acho que no Instagram hoje. Você, do Whindersson Nunes, que se internou e tal. Eu não tô sabendo. Ele se internou numa clínica psiquiátrica, né? Pra poder tratar dessas questões de depressão e tal. E uma pessoa colocou assim, mexeu muito comigo, me atravessou muito, porque você não sabe a dor do outro. Não sabe. Eu tenho um pé atrás com essas palavras de modinha. Por exemplo, agora todo mundo fala em empatia, empatia, empatia. Só que empatia não é você se colocar no lugar do outro. Empatia é você saber qual é a dor do outro. Porque quando fala assim, se coloca no lugar dele, ninguém vai sentir a dor que a pessoa sente. Sim. Você pode ter uma ideia. Então fala assim, tem que ter empatia. Não, você tem que ter simpatia pelo problema do outro. Você tem que ser simpático ao problema do outro. Porque assim, quando você tem simpatia, você tem interesse. Você tem o cuidado. Então, palavras de moda, eu sempre tô com o pé atrás. Sim. Sabe? Porque parece bonitinho, mas se você for lá destrinchar, o que significa não é tão bonitinho assim. Exatamente. Né? Eu acho que se você tem um interesse de saber um pouquinho do outro e querer ajudar o outro, mas jamais falar assim, eu me coloco no lugar dele e sinto qual é a dor dele. Não faça isso. Não é bem por aí, Que verdade. você não faz ideia do que... A gente não sabe o que o outro sente. E voltando um pouco, assim, de quando eu era criança, né? Passei por todo esse processo e tal, de alfabetização em 2 línguas, porque para mim foi complicado. Transitar por 2 línguas. Eu digo que eu cresci bilíngue, né? Vou tentar o mestrado agora, no ano que vem. E vai conseguir. E eu quero falar sobre isso, eu quero pesquisar sobre isso. Como é que... Eu vou fazer um recorte, né? De como que foi o processo de alfabetização desses filhos de surdos. Isso que eu ia te perguntar. Como é que é crescer? Sim, né? eu vou pesquisar sobre isso. Porque, assim, cada pessoa nasce num ambiente familiar, assim, totalmente diferente. Então, como é que foi? Eu tive o apoio dos meus avós. Mas e o colega, que é filho de surdo também, tem muitos lá que trabalham comigo, que é filho de surdo também e que não teve... Às vezes não tem quem apoie. Nenhum contato. Não tem uma rede de apoio. Não teve contato com o português, com a língua portuguesa. Verdade. Com a língua oral. É que nem às vezes, um índio que tem uma tribo lá dentro do Amazonas. Exatamente. Que não sabe de nada de português. Que ele vive aquilo ali. Exatamente. É mais ou menos isso. Então, assim, eu quero estudar, eu quero pesquisar sobre esse processo de alfabetização desses filhos de surdo. Mas aí eu vou funilar, vou fazer um recorte, tipo, na década de 80, 90, que foi mais ou menos a época que eu me alfabetizei. E quero pesquisar muito sobre isso. E lá atrás também, como é que foi o processo de aceitação nas escolas, sabe? Porque eu sofri muito bullying. Muito. Como é que foi isso? Minha mãe não participa, meus pais não participavam de reunião de escola, né? Minha nem da minha irmã. A professora escrevia um bilhete. E às vezes, quando meu pai era chamado, minha mãe era chamada, eu já fiz isso algumas vezes.
eu burlava o que Quem a nunca burlou um professora boletim? estava falando. Ela, não, você explica para sua mãe, né, na língua dela, que você precisa melhorar. Então, ó, a professora tá falando que eu tô ótima, Claro. maravilhosa. Isso aqui ensina mais. E ela, você falou isso pra ela? Falei. Aí eu, ai, meu Deus. Para conseguir, né? Mas olha só, isso aí conta a teu favor. Muita coisa. Então, olha, em determinadas coisas, apesar do bullying, mas todo mundo sofre bullying quando tá adolescente, quando é criança. Todo mundo. Cara, mas um bullying que eu sofria na escola, que assim, pra mim foi muito marcante, foi festinha de final de ano. Você sempre morou em Niterói? Sempre. Eu morei ali na Ponta da Areia. Sim. Aí estudava ali pelo centro mesmo. Estudei pelo centro, estudei no Plínio Leite, estudei no Maria Tereza. E na época da educação infantil, séries iniciais, né? Uma apresentação de fim de ano. Uma coleguinha chegou pra mim e falou assim: pra que você vai cantar se sua mãe não escuta? Cara, aquilo, sabe? Falei, minha mãe tava lá e assim. Tipo assim, minha mãe não escuta, ela é um gelo. Ela não tá percebendo o que tá acontecendo, ela não vai fazer uma leitura labial. No mínimo, sabe? Mas e, é assim, criança, é criança. E assim, várias coisas. Porque teu pai não escuta, tua mãe. Você pode fazer o que você quiser. Eu falei, não é. Quem dera, né? Quem dera, não é porque assim. Se teria situações, seria ótimo. Tem gente que fala, fazer o que mas. quer. Então vocês não brigam em casa, né? Porque seus pais não escutam. Eu falei, filho, vai lá na escola, você vê a gritaria que é do surdo. Ele não fala, né? A gramática dele é correta, mas o que grita não tá no jeito. E se precisar dar umas porradas. Exatamente. É isso. Bom, muito bom. Mas tem uma época na vida da gente que a gente está ficando adolescente que a gente tem vergonha de tudo, principalmente dos nossos pais. Independente de quem eles sejam, se são pessoas. Porque assim, quando eu falo assim, tem muita gente que pede para os pais, não, me deixa na esquina do colégio. Nunca tive. Não me dá beijo na frente do colégio. Nunca tive. Mas isso é natural. Sim, você sabe que isso rola. Se duvidar, sua filha, se você der um beijo, chamar, vem cá, meu nenenzinho, não sei o que lá, ela vai morrer de raiva. Mãe, nunca mais faça isso, pelo amor de Sempre Deus. rolou isso, mas. Ainda mais na pré-adolescência. Eu me lembro que eu levava meu sobrinho para a escola, o Bernardo. Aí eu falava para ele, olha, se você... Eu fazer uma chantagemzinha com ele quando ele tava chato. Vou pedir beijo. Não, se você, não ficar quieto ou não ir quieto, tranquilo, chegar na frente da escola, lá pro tio que te recebe, eu vou te dar um beijo e falar assim, vem cá, neném do tio. Nossa, ele chegava a se congelar assim, todinho, ele ficava duro assim, ele ficava assim, ele nem falava. Eu passei aí pra escola sozinha no Fundamental 2, na sexto ano, nossa antiga quinta série. Já mudou tanto de nome, porque na minha época era quinta série. Quinta série. Aí agora é sexto ano. Mas daqui a pouco eu também já me esqueci, não sei como é que é. Hoje é sexto antes ano. era ensino médio, mas a gente não falava que era médio, a gente falava primário, ginásio e segundo grau. Exatamente. Aí agora No ginásio eu passei fundamental, médio e fundamental infantil, fundamental 1, 2 Nossa senhora. e ensino médio. Que era jardim, alfabetização, de primeira a quarta, Isso aí. depois de quinta a oitava e depois primeiro, segundo e terceiro ano, segundo grau. Minha filha está na... Vamos falar a nossa língua, né? Minha filha está na quarta série. Que seria quinto ano. É sempre um a mais. Isso, né? sempre um a mais. Minha filha está na quarta série esse ano. Ano que vem ela vai... Aí ela para vai quinta série, pro nosso ginásio. Pro nosso ginásio. Lembra? Já tá ensaiando já esse... Mãe, não. Na nossa época, a gente, assim, eu pelo menos, no ginásio pode escrever de caneta. Ela falou isso agora pra mim. Eu não sei hoje em dia, porque assim, até a quarta série era só lápis Era e só borracha. lápis. Agora eles estão Podia ensaiando. lapiseira, dependendo da professora. Agora eles estão ensaiando algumas matérias, as crianças escreverem de caneta para chegar Pra já no se ginásio. acostumar, né? Pra acostumar a chegar no ginásio já. E você que tem filha, hein? Vai ter aquelas canetinhas cheirosas. Filha, é uma coisa. Mas isso é bom, é bom. Voltando aí, vamos falar mais um pouquinho de curiosidades. Nesse tempo todo que você já está 15 anos, né? Juntando tudo. Teve assim, algum fato curioso? Alguma coisa assim que
que você nunca se esqueceu com determinada pessoa, alguma coisa que aconteceu, assim, conta alguma coisa ou que seja divertido, engraçado, triste. De chegar, de repente, alguém muito traumatizado, ou então alguém que não sabe se comunicar de jeito nenhum. Já aconteceu, não no meu trabalho, mas assim, no transporte público. Uma vez eu trabalho em Laranjeiras, né? Quando eu quero vir rápido e não pegar o engarrafamento da ponte, eu pego o metrô, barca e venho. Se fosse de ônibus, era só o Gávea. Sim. O da 996? Agora Porque eu fiz Santa Úrsula, eu cheguei na Santa Úrsula, eu pegava aqui na praia. 996, que hoje é o 700. Que era o Gávea. 755. Mudou. Também, ó. Quanto tempo tem isso? Nossa. Eu pegava o antigo 996, mas eu fui da época do 996 também. Eu ia pro Instituto de 996. Aí... Até porque ele passava em frente, não é? Ele não entrava na Laranjeiras. Sim. Só tava no primeiro ponto ali das Laranjeiras. É isso aí. Aí, uma vez eu voltando de barca, eu peguei o metrô no Largo do Lago Machado, soltei na Carioca e atravessei de barca. Aí eu dentro do metrô, né, cheio e tal, já cansada. Aí um casal de surdos, aqui ó. E você só prestando atenção na... Sem querer, assim, foi involuntário. Eu olhei. É porque aquele mundo pra você é natural. Sim, mas era como se eu estivesse escutando uma conversa de alguém do meu lado, olhasse pra pessoa e depois virasse. Mas você entendeu o que eles estavam falando? Sim. Eles estavam falando de alguma coisa, marcando alguma coisa e tal, pra mais tarde. Foi uma sexta-feira, que a ponte estava literalmente parada. Eu falei, cara, eu vou de barca que chego mais rápido. Aí, casal de surdos, né? Lá sinalizando e tal, não sei o que. Eu fui e olhei. No momento que eu olhei, eles me olharam. Sim. Só que eles me olharam com aquele olhar assim... O que você tá olhando? Você não tá entendendo nada? Você não tá entendendo nada. Aí a menina falando assim pro garoto... Que mulher ridícula. Olhando pra gente conversar. Como se nós dois fôssemos dois idiotas. Aí eu falei... eu preciso me manifestar. Aí eu... Como é que se manda pra puta que pariu? Depois eu vou ensinar. Aí, quando ela falou isso, aí eu não tô olhando pra sua conversa, não. Caraca, ela deve ter congelado. Ela falou, aí você sabe Libras? Eu falei assim, eu sou intérprete. Ai, desculpa e tal, não sei o que. Cara, mas foi tão constrangedor que até as pessoas que estavam ao meu redor ficavam assim... Algumas pessoas entenderam, porque quando eu fui responder, eu não respondi só em Libras. Eu falei também. Eu falei assim, eu não tô prestando atenção na sua conversa, não. Aí ela um olho assim, ela, desculpa e tal, ela sabe Libras, ela é intérprete, desculpa, tá, não sei o que, ok, eu peguei e saí. Cara, mas assim, é constrangedor, então assim, você não sabe como que você se porta em alguns locais. Exemplo, você tá num restaurante, numa cafeteria e tal, tá eu aqui conversando com você, falando de alguém e que quem tá do nosso lado sabe quem é esse alguém, sabe? Então, assim, gera um desconfortozinho. Gera, até porque eu sempre prefiro me precaver um pouquinho, porque a gente nunca sabe quem tá do nosso lado. Olha só, Niterói só existem 3 pessoas, conhece esse ditado, que é velho. Niterói só existem 3 pessoas, eu, você e alguém que te conhece. Então assim, qualquer lugar que você vá, cara, E a pessoa que nós conhecemos, conhecem 6 pessoas que a gente conhece também. Tem uma conta dessa, que é um troço assustador. Sério? Alguém que eu te conheço, conhece 6 pessoas que a gente conhece, é mais ou menos isso. Cara, Mas aqui, né? Aqui quem não se conhece se cumprimenta de passar de vista. Exatamente. Porque um monte de gente fala comigo que eu não sei quem é.
Aí o pessoal fala, é por causa do podcast. Fala assim, não, muito antes disso. É porque a gente tá caminhando na praia, a gente se esbarra na rua, e às vezes é vizinho, você não sabe, e você vê aquela cara, assim, eu conheço de vista, não sei o nome, mas eu sei quem é. Ou até de frequentar alguns locais, Exatamente, entendeu? exatamente. Na época da juventude, assim, sei lá. Quando você vive muito tempo no mesmo bairro, você conhece um monte de gente de vista. E você acaba, tipo, boa tarde, aí, beleza? E as pessoas acham que, porque é surdo, porque é uma população rejeitada, reduzida. Não. Não, eu acho que nem rejeitada e reduzida, parece que é a parte. Parece, você tá aqui, mas você não tinha que estar dentro desse cinturão, sabe como? Mas isso tudo é ignorância. Isso tudo é ignorância. Verdade. Você vê, porra, a gente estudou, assim, tô falando assim, mais de mim, não, você não tem nem nada a ver com esse exemplo que eu vou dar agora. Pô, a gente estudou, a gente tem a cabeça boa e tudo, mas eu não sei nada disso. Não sei nada disso. E por isso que eu gosto de trazer os assuntos. Porque isso tem que parecer comum na nossa vida e não extraordinário, sabe? Porque eu acho que eu não tenho muita certeza. Não, tem. Eu acho que eu já estudei com uma pessoa que tinha um probleminha, mas essa era até uma menina, mas ela não ficou muito tempo na escola. Ela entrou, eu acho que ela não se adaptou e saiu logo. Mas o irmão de uma grande amiga minha, ele é surdo também. E ele é professor de química. Ele é inteligentíssimo, ele dá aula particular, ele dá aula, ele é concursado também. Ele é surdo ou ensurdecido? Ele, pequenininho, ficou, porque acho que coisa do tímpano que estourou, não sei o que foi. Mas ele é usuário da língua de sinais? Ele sabe, mas não usa, porque ele fala e ele com o aparelho ouve. Depois de muito tempo ele começou a usar aparelho, mas ele faz a leitura labial perfeita que você fica bobo de ver. Às vezes você nem mexeu muito a boca e ele já sabe o que você falou. Impressionante. E eu sempre conversei com ele assim, de boa. Só que quando eu falo com ele, eu falo só um pouco mais devagar. Meu pai também. Meu pai é super oralizado. Meu pai já vai fazer 70 anos. E assim, com o tempo, ele preferiu a Libras do que oralizar, fazer leitura labial. Por quê? A gente chama isso de conforto linguístico. Sim, ele ficava mais... porque assim, ele... É confortável para a pessoa, ele tá sabe? me olhando, ele vai até ter que ter um pouco mais de atenção, né? Aí também, de repente... Cara, mas deve ser sofredor, porque se você pega e faz isso aqui... Aí acabou. É a mesma coisa que te amordaçar. Exatamente. Acabou. Porque aí você não sabe a parte... Aí você tá privando. E como é que ele via televisão antes? Meu pai? Fazendo... Porque hoje em dia você pode colocar legenda. Mas e antes que não tinha? Era tudo na base do... Assim, o que ele podia entender... É igual quando a gente, por exemplo, vamos dizer, você está vendo um filme espanhol. Aí você entende ali o contexto, mas você não entende todas as palavras. Exatamente. Devia ser assim, por contexto, né? Por contexto. É bom também que o sensorial dele deve ser bem aguçado. Toda pessoa que tem alguma falha... Mas eu vou te falar, eu já interpretei muito jornal para meus pais. É mesmo? Eu olhar o jornal assim, tá falando. E você lá do lado da televisão, passando. Porque às vezes é uma notícia que é muito rápida também, né? Sim. Não dá nem tempo de você... E a legenda também eu não acho 100% confiável. A legenda nunca é legenda automática, né? Então, às vezes, a gente assistindo Rios, a pessoa tá falando uma coisa, mas sai uma palavra totalmente diferente. Você imagina da televisão, cara. Do canal aberto, então, legenda péssima. Os episódios que eu coloco, eu sempre coloco português, italiano, francês, espanhol. Tinha época que eu botava 14, botava chinês, botava coreano. No podcast? Agora eu tô botando só mais as mais basiconas mesmo, que é inglês, espanhol, francês, eu boto italiano, que eu tenho uma amiga que mora na Itália. O nosso podcast pode ser transmitido com legenda em português? Pode, até para as pessoas surdas. Pode, porque você, quando está assistindo o episódio, você vai lá em legendas, aí você vai em configurações, escolhe a que você quer, aí vai lá disponibiliza e entra português também. na hora. Eu boto em todos os episódios. Então facilita para todo mundo. Tem uma amiga minha que ela vai muito à Índia fazer porque ele fala de astrologia védica. Então ela acabou de voltar de lá. Ela tem vários conhecidos lá que eles fazem, de repente,
de tantos em tantos anos eles fazem tipo uma convenção, aí vai todo mundo pro mesmo lugar e ficam lá tipo um mês. Aí ela conhece muita gente lá, então o dela tem indie. Ai, que bacana. Tem indie, porque assim, nem todo mundo fala português, ninguém fala português, mas a maioria fala inglês. E quem não fala inglês tem o indie, que é o pessoal de lá mesmo. Então eu vou adequando, sabe? Quando eu vejo que tem mais gente interessada, assim, eu faço uma pesquisa no ChatGPT também. Sabe? Quando é assunto de muita relevância, eu boto em um monte de língua, que aí ajuda também. Sim, sim. Né? E a inteligência artificial tá lá, né? Você coloca um monte de legenda, eu acho que ela entende que pode mandar para quem você colocou também. Entendi. Então, por que não, né? Com certeza. Se puder chegar mais gente, ótimo. É bom para mim e bom para quem vai assistir. Com certeza. Né? E como é que é ficar adolescente, ficar jovem, começar com aquelas vaidades de namoro e tudo, e a pessoa tem essa limitação de vocabulário de português aí? Como é que fica isso? Então, eles, os surdos... Não só menina, né? Menina e menino. Assim, eles se relacionam entre eles mesmos. Mas nem sempre. Porque tem vários casos aí. Meu pai, antes de casar com a minha mãe, meu pai foi casado com um ouvinte. Que não deu certo. O relacionamento não deu certo porque, cara, passa por duas línguas, entendeu? Cada um tem sua estrutura, então não deu certo. Foi um casamento fracassado. Meu pai ficou casado acho que 1 ano com a pessoa e... Foi só a época da paixão passar mesmo. Né? Exatamente. Porque aí vem a realidade, né? Aí meus avós ainda falavam pro meu pai assim: você tem que casar com uma surda. Igual você, igual. Se comunicar igual, tudo igual. Depois que meu pai conheceu minha mãe, meu pai sempre foi muito oralizado. Ele foi estimulado com fono. Então, assim, ele fala. Quando ele conheceu a minha mãe, que ele foi meio que aprender mais sobre a Libras. Sim, que ele nem precisava tanto dela, né? Ele não precisava dela, né? Tanto é que ele foi aprender. Exatamente. Aí ele foi aprender Libras. Hoje, como eu te falei, é conforto linguístico para ele. Hoje, sinalizar para ele é super confortável. É natural. Ele fala muito bem, mas ele não escuta nada. Então, para ele, a Libras é o conforto. Quando nós nascemos, isso até hoje, tá? Quando nós nascemos, meu pai se comunicava com a minha mãe por Libras, né? Porque minha mãe é total língua de sinais, não fala. E quando era pro meu pai se comunicar comigo e com a minha irmã, como eu te falei, até hoje, quando era pro meu pai se comunicar comigo e com a minha irmã, ele falava, mas ele não aceitava que a gente respondesse ele falando. Porque ele queria entender vocês, então vocês tinham que fazer o sinal. E ele podia oralizar porque ele sabia que ele ia se fazer entender. Exatamente. Ele só se fazia entender porque ele queria se fazer entendido também. Exatamente. Eu entendi a dele, entendi. Entendeu? Então, assim, hoje, se eu faço uma chamada de vídeo, hoje com a tecnologia, meus pais têm celular e tal. Antigamente, não. Eu tinha telefone em casa, mas só quem atendia o telefone era eu e minha irmã. Você lembra uma época que tinha que ter um telefone que acendia uma luz? A gente teve isso em casa, não no telefone. Isso acho que anos 80 ainda tinha isso. Sim. A campainha mesmo. A campainha não tinha que ser com barulho, tinha que ser com luz. A campainha lá de casa era com som e luz. Som pra gente. Quem atender primeiro, quem ouvir primeiro, né? Perceber primeiro. Ouvir. Ou perceber. Lá em casa tinha. A gente morava numa casa, meus pais moram hoje, uma casa de 2 andares, altos e baixos. E em cima tinha a luz, próximo do quarto, e lá embaixo, próximo da sala. Então, assim, acendia, tocava a campainha, acendia. Hoje, eles com celular, né? O celular vibra, né? O celular acende quando WhatsApp, chamada de vídeo. Isso. Então, para eles, assim... E também tem um sistema nos celulares que tudo que é áudio se transforma em texto também. Agora, recentemente... Isso é coisa de uns poucos anos para cá. Isso. Tem isso. Não, ano. Acho que tem um pouquinho mais. Tem mais? Eu acho que sim. Não, você está falando de transcrever no WhatsApp. E tem uma função também. Deixa eu ver se eu acho aqui. Essa aqui, ó, que tem até uma orelhinha. Uau, não sabia.
No iPhone tem, eu não sei se nos Androids tem. Eu não sei, porque eu também O tenho seu iPhone. iPhone, então o seu tem, com certeza. Pra você baixar aquilo, aí esse aqui é um sistema que facilita também. Entendi. Mas De voz pra escrita, pra texto. Aí o telefone vibra, né? Ele acende, porque assim, a gente sempre tá perto do celular, né? Então, ele tá ali quietinho, todo apagado. Se ele acende, você naturalmente olha, né? Esse acende e dá E vibra. Então facilita a vida pra caramba, assim. Quando ele tá fazendo chamada de vídeo com a gente, ele pega o celular e tá lá, falando não sei o que, tem que fazer isso, né? Se você eu pegar pra responder, eu tenho que falar assim, ó, calma aí, botar o celular você tem que pegar uma distância, e começar. porque aí não vai rolar. Não Ele rola. vai ficar puto. Fica muito. Ele não tem nem começar a falar. A vida inteira eu tô falando pra você fazer desse jeito. E sempre foi assim. E às vezes, na rua, pessoas que não sabem dessa forma que eu me comunico com meu pai, tem gente que fala assim, mas seu pai fala, você tá fazendo gesto pra ele pra quê? Você vê, as pessoas não sabem nada. Não, é uma ignorância assim, E que eu você não fica... sei nada também, agora eu tô sabendo um pouquinho. Exatamente. Gente, e eu acho que a gente tem que saber isso, tem que sair de uma bolha só. Eu acho que assim, hoje, Marquinhos, tudo... A gente está lutando por isso. Que tudo seja acessível. Que os surdos possam acessar tudo. Todas as pessoas que têm qualquer tipo de limitação têm que ter uma vida boa. Todo mundo merece ser feliz, ter a vida facilitada. Mas a surdez... As coisas estão em gerúndio, as coisas estão acontecendo. Exatamente. Mas elas vão chegar lá. Eu sou muito positivo em relação a isso, sabe? Eu acho que esse é um caminho que não tem volta. É que eu estava conversando sobre autismo aqui, eu já nem me lembro qual convidado foi. E falando que é tudo muito difícil, que os pais que têm filhos assim, hoje em dia está nascendo muito, né? Sim. Então os pais que têm... a gente entende o desespero deles, dos pais, de querer uma escola que já tenha essa estrutura, não só escola, hospital, qualquer lugar, mas assim, a gente vê que ainda não, hospital ainda não tem, mas as pessoas já estão começando a se ligar nisso e tem umas que já estão se especializando nisso. Sim, então assim, como agora está vindo muito, eu acredito, porque eu sou uma pessoa positiva, que isso vai melhorar e daqui a pouco vai virar um lugar comum. Todo mundo vai ter. E eu espero estar certo. Sim. Porque eu acho uma sacanagem uma criança, independente da idade, mas pior criança, que criança não tem defesa. Criança não se defende. É uma época que criança pelo gene da criança mesmo, criança é dura, criança não pega leve. Exatamente. Porque não tem aquela maldade. Aí parece, fez por maldade, mas não é pela maldade. Sim. Pode ter casos e casos, lógico, mas criança é meio dura. E assim, é muito triste crescer sendo limitado, chorando, sofrendo. É duro, eu sei que é. É aquela coisa, eu não me coloco no lugar e sinto a dor, mas eu faço ideia de que seja muito difícil, porque se eu tivesse ali naquele lugar, eu ia sofrer. Com certeza. Mas eu ia sofrer lutando e não me fazendo de vítima, porque eu não consigo me fazer de vítima. Dói pra cacete, mas não vou me vitimizar, vou lutar. Vamos pra batalha. E eu acho que muitas pessoas têm, eu acho que a maioria das pessoas ainda tem uma índole boa. Apesar do que a gente vê aí no dia a dia, fazer parecer que é o contrário. Mas tem muita gente boa aí que está se preparando para essa missão também, como é uma missão que você tem, para ajudar as pessoas. Então eu acho que todas as pessoas que têm uma certa limitação física, elas vão ter mais para frente uma qualidade de vida muito melhor. Porque se a gente olhar para trás também, hoje está melhor do que ontem. Pode não estar 100%? Não tá. Mas que tá. Olha, nem que seja assim, tipo 5% melhor, mas tá. Hoje a gente tem acessibilidade nas calçadas, para cadeirante, que antigamente não tinha. Hoje você já pode ver um cadeirante andando sozinho, sem. Assim, lógico que se tiver um apoio, tranquilo. Mas você já pode. Mas há um tempo atrás não tinha como. Não tinha como. Porque isso que a gente vê desses acessos em calçada. Eu sei que ainda tem muito lugar que não tem, mas assim, tirando aqui pelo bairro que a gente vê, eu vejo um monte de gente se virando sozinha. Aí eu falo, tá ruim? Tá, porque tem um monte de calçada esburacada, tá ruim, mas já teve pior. Já teve muito pior. Acessibilidade. Hoje em dia você pode pegar um ônibus, antigamente não tinha como.
não é que hoje pegar um ônibus está tão fácil assim, porque só tem um lugar no ônibus. Acho que só cabe uma cadeira, né? Então, assim, mas de qualquer maneira, você já pode. Se você precisar, como eu já cansei de ver, o motorista sai do ônibus, aí tem lá uns botõezinhos que ele desce. Dá para fazer, né? Mas há um tempo atrás não tinha nada. A acessibilidade para o deficiente físico é uma acessibilidade que você presta essa acessibilidade e você muda o local. Mas a surdez é uma deficiência invisível. Isso você mesmo. Não sabe que o outro E é a surdo. pessoa está do seu lado e você não faz ideia. Se ela tiver você não faz ideia. Mas ainda assim, eu acredito que vai melhorar. Porque ó, já temos leis. Você já é concursada, numa coisa que antigamente nem profissão era. Entendeu? Então, se você olhar para trás, a gente não está na perfeição, não. E ainda estamos muito longe, talvez nem chegue, porque perfeito demais, eu acho que não é para esse mundo. Mas a gente pode ir melhorando. Pô, hoje... É uma luta, assim, muito grande, porque... E parece que ela não tem fim, né? Mas ela tem pequenos avanços. É isso que eu estou querendo dizer. Sim, não vou negar, tem pequenos avanços, sim. Vou citar um exemplo de fila preferencial. Tem lá, fila preferencial para adolescente, para idoso, deficiente, físico, Para para gestante, um surdo ali em pé. Eu, surda, na fila preferencial. Você vai ficar na fila. Não, o que tem de gente... porque a moça ali... você já na preferencial. Pensei que já fosse na fila comum. Entendeu? Na preferencial, o surdo sofre, cara, com isso. E a barreira é comunicacional. As pessoas precisam aprender Libras para se comunicar. É por isso que eu achei muito importante te convidar para aquele podcast, porque eu acho que eu já estou fazendo o meu papel de furar a bolha, sabe? Vamos furar a bolha, vamos sair desse cinturão e vamos jogar isso aqui para o mundo perceber que isso aqui existe e para a gente se ligar que existe. Exatamente. Né? Cara, é fantástico. Quero ensinar um pouco de Libras pra Isso aí. galera. Por exemplo, vamos fazer algumas frases aqui. O que você acha legal de ensinar? Depois eu vou te perguntando umas frases. Então. Eu quero palavrão também, tá? Pode? Só uns 3 ou 4 que pode tudo. Então tá bom. Vamos lá. Cara, se você se esbarrar com essa situação que eu falei, né? Da pessoa estar numa fila preferencial e tal, e você querer saber se a pessoa tem algum tipo de deficiência auditiva. Você falar um oi, com licença, obrigada. Posso te ajudar em Posso te alguma ajudar? Exatamente. Começando pelo um oi, você dá um oi, cara, o surdo vai se sentir assim, o mais bem recebido. Caramba, eu não sou invisível aqui. Eu não sou invisível, exatamente. Né? Você, sei lá, trabalha com público. Receber um surdo. Você sabe que eu adoraria que viesse uma pessoa surda aqui. Que aí você ia fazer... Interpretar. Olha só, mais uma pessoa que a gente já tá tirando da bolha. É um prazer. Vamos combinar para um próximo? Vamos sim. Vamos. Aí você vê aí quem você quer que chame pra vir. Não, aí você escolhe a pessoa. Beleza. Porque... E eu vou vai ser ficar aqui só traduzindo. Mas aí você vai ter que traduzir com a Libra e com a oralidade para eu entender também. Não, quem vai fazer a Libras é o surdo. Eu vou fazer entendi. a voz do surdo. Você vai me fazer entender. Isso. Tá. Eu vou fazer a voz do surdo. Olha que maneiro. E você vai estar entrevistando o surdo e eu vou estar aqui, ó, só para ele. Eu quero muito já fazer isso. Entendeu? Já quero agendar com você. Quando terminar isso, a gente já agenda. Vamos colocar isso acessível. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Porque vai ter caso engraçado, vai ter caso triste. Sim. E é vida real. Eu quero isso, vida real. Cara, tem um surdo que ele é ator, professor. Ele mora aqui em Niterói. Conhece ele? Bruno Ramos. Aí. Bacana, a gente pode entrevistar ele. Ele é casado com surda, professora também, tem um filho autista. Caramba. Isso aí veio na missão mesmo. Esse, o Bruno, fantástico. Ele mora aqui pertinho.
É mesmo? A gente podia convidar ele. Será que ele tem história boa pra contar? Deve Pra ter, né? caramba, nossa, muita coisa. Eu quero dramas e alegrias. Porque deve ter coisa engraçada, Com né? certeza. Não, e de pessoas ficarem sem graça e ele já até achar aquilo engraçado também. Sim, né? sim. Mas aí, fala aí, como é que a gente dá um oi? Como é que é? Então. Assim, aquelas mais basiconas, tá? Por exemplo, se às vezes você vê uma pessoa que tá passando mal, uma pessoa que caiu ali, você quer ajudar, aí a pessoa é surda, e aí, como é que a gente faz? Os 3 básicos primeiro. Você olhar para uma pessoa que é surda e cumprimentá-la. Um oi, né? Ó, É só levantar esse dedo e fazer esse movimento. porque aqui, ó. Ó, e E o i, atrás, ó. tá certo. Oi. Oi. O ó, dança e o i. Oi. Ok? Oi. Com licença. Com licença. Faz na frente e vem pra Isso. trás. Com licença. Só encostar. Com licença. E o obrigado. Uma no peito e uma na testa. Você encosta e faz assim. Isso. Obrigado. Não fazia a menor ideia. Obrigado. Com licença. Oi. E se a pessoa estiver precisando de alguma coisa? Poder ajudar. Um outro sinal antes. Ah, tá andando aqui no meio da rua. Pô, pisei no pé de fulano. Desculpa. Não. Desculpa. Isso aqui. Você dá umas batidinhas no queixo. Desculpa no queixo. Desculpa. Desculpa. Né? Esse aqui é o que mesmo? Obrigado. 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 Desculpa. Oi. Oi é o mais fácil de tudo. Com licença. Quando você quiser passar, né? Com licença. Você perguntar se o outro quer ajuda. Você quer. Puxa pra você. Você quer ajuda? Engraçado, né? Ajuda? Você quer ajuda? Agora, se você perguntar se ele precisa de ajuda, você, ó, segura como se fosse uma chave, ó, aqui, ó. Você precisa de ajuda? O quer e o quer precisa. e o precisa. Que doideira, gente. Você precisa de ajuda? Eu tô um pouco... Ele vai começar a sinalizar. Aí você fala, peraí. Não, tipo assim, I don't speak English, é a mesma coisa. I don't speak English. Eu não sei Libras. Sinais, né? Eu não sei Libras. Esse é o sinal, Libras. Libras. Da língua, né? É assim. Tá. Assim. Sinais. Sim. Sinais. Libras. Sinais. Libras. Eu não sei. Aí Eu você não já faz sei, assim, você fala, eu não sei sinais. Mas eles falam assim, ó, vamos falar por aqui. Exatamente. Mas o básico, o principal, né? Oi, obrigada, com licença, desculpa. Você precisa ou quer ajuda? Esse aqui que eu não vou esquecer, não. Quer ajuda ou precisa? Isso eu me lembrei de bateria. Mas não é um e outro, não. É os dois juntos. Tá. Porque eu já tava fazendo assim, ó. Tipo, É os dois assim. juntos. Tá. Assim com o dedo assim. Isso. Tá. Você precisa de ajuda? Se uma pessoa quiser fazer um curso de Libras, quanto tempo demora? Então, lá no Instituto, a gente tem... Não é que você vai sair fluente. Saber se virar. Vai saber se se virar. É tipo o virar. inglês basicão que a gente faz no curso. Não, a gente tem o intermediário e avançado. O que faz você um bom sinalizante é você ter contato. É igual quando você aprende uma outra língua. Se você não praticar, você não vai saber nada. Se você não praticar... O que eu procuro fazer? Eu procuro assistir filme em inglês sem legenda, para poder praticar o meu sentido de escutar. Sim. Eu tenho amigos que moram na Inglaterra e a gente só conversa em inglês. Me melhorou muito. Entendi. Só inglês. Exemplo, uma pessoa que está assistindo podcast. Eu tenho um amigo do trabalho que é surdo e eu gostaria muito de me comunicar com ele. Às vezes a gente quer ter contato com a pessoa. Perfeito. E às vezes a gente não tem contato com a pessoa porque a gente não sabe se comunicar com ela. E vou te falar mais, o curso de Libras tem duração de 2
anos e meio. São 5 níveis lá no Instituto. São 5 níveis. Esses 5 níveis em 2 anos e meio? 2 anos e meio. Aham. Né? É como por se fosse uma semestre. graduação? O mesmo tempo, né, para você aprender, mas não é uma graduação. Sim. Não chega a ser uma graduação. Para você formar intérprete de Libras, você tem que fazer a faculdade, nível superior, Letras Libras. Olha, outra coisa que eu não sabia. Letras Nem Libras. sabia que tinha. Tem essa categoria agora. Letras Libras. Letras, inglês, português. Sim, mas isso é novo? Isso Não, já já tem tem o quê? tempo. Mais de 10 anos? Isso? Depois Já... da oficialização da Então língua. já deve ter uns 11 anos isso, Já, né? mais. Mais. Interessante. Por aí. Rose, Aí falando do curso, a pessoa faz o curso Ah, é. 2 anos e meio, Uhum. né? Mas vamos supor, eu já vi muitos exemplos, vamos supor, a pessoa, eu tenho um amigo que trabalha comigo, eu tenho contato com ele todos os dias, vou entrar no curso de Libras, ok. Primeiro período, segundo, terceiro, já larga. Por quê? O contato. Porque aí você ali você já tá se acostumando muito, você já tá sabendo se Você já virar. faz, você já então faz você o vai aprender coisa ali que você já aprendeu. Entendi. Entendeu? Entendi. Mas tem duração de 2 anos e meio. Assim, eu ia te perguntar, porque às vezes pode acontecer isso, que você conheça alguém que às vezes você em contato de trabalho, às vezes é um vizinho, que é gente boa, que você acha que assim, pô, eu gostaria muito de me comunicar com essa pessoa, mas eu não consigo me comunicar. Sim. Aí às vezes você perde uma amizade, entendeu? Uma oportunidade de sei lá, de sair junto, de ir à praia, de jogar uma bola, de fazer qualquer coisa, porque você não sabe se comunicar com a pessoa. Eu tenho um colega que ele passou no mesmo concurso que eu, que ele fez o curso de Libras porque tinha um vizinho surdo. E Olha ele que queria legal, se comunicar. cara. Olha que Olha legal só, isso. ele queria se comunicar com ele e entrou pro curso de Libras. Esse é um exemplo que eu dei de ter saído do curso no meio do caminho, né? Porque não precisou mais, tava aprendendo lá com o vizinho. Foi quando ele se interessou na área de Letras Libras. Aí ele fez o Letras Libras, se formou intérprete, continuou, né, com aquela amizade com o vizinho e tudo mais, fez a graduação de Letras Libras, passou, se inscreveu no concurso e passou. Isso aí tá na missão também. Isso aí tá na missão. Porque isso aí não foi à toa. Mas como que você aprendeu Libras? Como meu vizinho, que me incentivou a fazer o curso de Libras e aí eu fui desleixando. Como a Libras, ela não é igual no mundo inteiro, é que nem línguas, português, inglês, italiano. Por exemplo, se você está aqui no Brasil e você conhece alguém que mora nos Estados Unidos, cada um tem a sua, né? Assim, pode ter, assim, não é que seja todo igual, mas tem coisas que são iguais tanto da inglesa como da francesa, né? Isso existe. A gente chama de SI, Sinais Internacionais. Sim, que todo mundo se faz entender pelos internacionais. Você consegue ter uma boa comunicação com uma pessoa de outro país? Não. Mas Só sei só dá Libras. para falar o basicão, né? Só dá para falar o basicão. Mas eu tô para entrar no curso de Sinais Internacionais. Ah, legal. Porque aí você pode falar... Se bem que sinais internacionais seria... Como se fosse um inglês universal. Tá, mas eu não sei, assim, o internacional todo mundo entende. Tá, beleza. Aí se você quiser se especializar, aí você tem que pegar um curso mais direcionado para o país que você tem o maior interesse. Sim. Gente, isso é muito interessante, que eu não fazia a menor ideia disso. É isso aí. E assim, os cursos de Libras, eu tenho vários colegas. A minha profissão, tradutor-intérprete, quando eu fiz o ProLibras, né, a proficiência, eu fiz para a categoria de tradução e interpretação. Eu não fiz para lecionar, porque tem para lecionar Libras e tem tradução, igual licenciatura e bacharel. Isso. Né? Eu fiz para a área de tradução. Então, assim, eu não dou aula de Libras. Entendi. Eu não tenho essa formação. E você traduz para... Por exemplo, se for fazer um e-book, como é que seria isso? Você faria essa tradução? Sim. Exemplo. É igual como você está lá fazendo para o filme. Aí a pessoa, em vez de ver aquilo tudo, ela pode ter visto aquilo tudo, mas ela vai ficar ali olhando para você. Exatamente. Entendi. Olha, para você ver como é que a acessibilidade tá
está crescendo, né? Não é... É o que a gente fala. Não é o ideal. Sim, mas a gente está avançando. Isso aí, tá indo. Semana retrasada, logo depois que eu tinha marcado contigo, não consegui vir, porque eu tinha passado mal e tal. Na semana seguinte, a galera da FGV me chamou para traduzir prova de concurso. Caramba. Então, assim, todas as provas que a banca é FGV, tá tendo tradução de Libras. Eu traduzi a prova para técnico judiciário do TRT do Mato Grosso do Sul. 7 surdos se inscreveram para a vaga. E solicitaram a prova em Libras. Eles vão ter acesso à prova escrita e vão ter um tablet. Porque eles vão ter que responder por ali, pelo tablet. Não. Pela prova mesmo. Pela prova mesmo. Cartão de resposta. Tá. Tudo direitinho. Mas eles vão ter acesso, né, no tablet às questões da prova. Aí eu fui lá, fiz a tradução da prova. Se assina um termo de sigilo, porque não pode ter vazamento, né? E... porque você sabe o teor da prova, né? Exatamente. Antes do concurso. E... Só pode ser sequestrado, só. Foi isso. Aí eu traduzi 60 questões da prova. Trabalho não te falta, né? Agora tá bastante... Sabe que o pessoal eu quero... quer tornar tudo acessível. E vamos lá. Mas a pessoa também tem que ter uma acessibilidade de respirar também, né? Exatamente. Sabe o que eu quero que você conte um pouquinho? Porque eu achei interessantíssimo que eu vi. Quando tá lá no filme novo que vai estrear, que você tá lá já gravando junto lá. Qual é o nome que dá? Na hora que você tá lá gravando? Traduzindo. Traduzindo o filme? Eu achei interessante. Que é simultâneo, né? E você como é que é isso? Você tem que se cadastrar numa... Porque assim, eu vi que você estava fazendo a tradução para um filme famoso da Disney. Como é que é essa ligação? Para você ser requisitada por um estúdio desse internacional para fazer. Tem escritório no Brasil? Você é requisitada por alguma agência brasileira? Como é que é isso? Não, hoje além do concurso, eu trabalho para uma produtora. Tem uma produtora no meio. Tem uma produtora no meio, né? Eu tenho feito muitos trabalhos para essa... E a produtora que faz aquela intermediação. Exatamente. Com o estúdio e com o profissional. Exatamente. Legal. Aí eu faço vários filmes, faço filme nacional, internacional, séries, documentários e por aí vai. Isso aí ocupa bastante tempo, né? Porque às vezes você tem que gravar mais de uma vez, né? Exatamente. E até você estava gravando pela segunda vez que tinha dado problema de fundo. Foi. Mas assim, não tem pausa. Pode acontecer erros. Sim. Mas aí a gente tem que ter um ponto de corte para poder voltar, senão tem que voltar o filme todo. Entendeu? E assim, hoje muitas produtoras estão contratando tradutor intérprete e áudio de escritor. Interessante. Que é para audiodescrição, né? Para deficiente visual. Sim. Aí também queria fazer esse curso, mas assim, é tudo questão. Eu arrumar um tempo você precisa para poder. Tempo para estudo também, né? Porque você já está querendo fazer um mestrado. Aí como é que fica? Fazer um mestrado. Olha, tem tantos planos, tem tanta coisa aí que eu tô querendo fazer. Eu tenho que encaixar meu tempo, dar conta de tudo, né? Casa, marido, trabalho e extra e essas coisas todas. Mas o intérprete que trabalha nessa área está voltado e está pesquisando também a área de audiovisual. Então, assim, não é qualquer intérprete que você vai colocar ali que vai... Tem que ter toda uma técnica. Você tem que ter ali pelo menos um curso especializado naquilo ali, porque vai funcionar para aquele tipo de negócio. Ali. Você tem que começar a se familiarizar, a ter um relacionamento com a câmera. Isso. Você tendo um bom relacionamento com a câmera, ok, flui. Outra coisa também que eu achei interessante, que o tradutor de Libra ali trabalhando, ele tem que estar basicão. Ele não pode usar brinco, não pode usar nada que chame atenção, né? Então, já foi pior. Porque isso dispersa muito. Porque assim, não pode usar maquiagem forte, não pode ter unha grande, né? Porque porque a sua mão é como se fosse a boca. Exatamente.
Aqui tem que estar básico, você tira até a aliança, tudo. Não. precisa nada. Hoje em dia não pedem pra Mas tirar. já teve tempo de tirar tudo? Tirar tudo, relógio, brinco, tudo. Sim, não cabelo aparecia preso. nada. E cor básica de roupa? Preto. Sempre preto? Preto. Porque o fundo é claro, né? Pra dar contraste. O fundo é o croma, né? É o verde. Uhum. Então a gente Que, não às vezes, pode no colocar filme nada. fica branco, né? Exatamente. Mas a pessoa de pele negra não coloca o preto. Sim, ela tem que ter um destaque. Ela tem que colocar uma cor mais clara. Cinza. Sim. Um begezinho, claro. Mas assim, o padrão é preto. É o básico mesmo, que é a única coisa que tem que chamar atenção ali é o que está, está em movimento. Exatamente. É muito interessante. Sem relógio, sem nada. Sem pulseira, sem brinco, nada. Pois, ó, nosso papo aí, quanto tempo tem aí? 1h22, viu? Meu Deus! Eu sabia, é muito interessante. É um papo que discorre. Sabe o que eu queria que você deixasse aqui? Eu acredito que tem muita gente que tenha esse sonho de fazer esse curso, de se aprimorar nisso. E também, assim, às vezes, tem pessoas que não têm muita condição ou moram muito longe, não mora tão perto do Rio. Como é que uma pessoa que nasce surda, uma condição assim, não estou nem falando só econômica não, de conhecimento, porque a gente não tem conhecimento das coisas às vezes, assim, em vez da pessoa sofrer tanto de como é que eu não sei se tem lugar que possa me ajudar, então assim, ter alguma informação básica para a primeira dúvida que essa pessoa tiver ou seus familiares tiverem, aonde que deva ir logo de uma vez para resolver as dúvidas, para procurar a primeira ajuda. As prefeituras têm contratado bastante intérpretes, têm aberto os concursos também das prefeituras. Em muitas prefeituras também tem o CAS. O CAS é o Centro de Atendimento ao Surdo. Muitas prefeituras têm o CAS. Você pode procurar o CAS da sua cidade, que você vai obter ajuda, vai obter informação. Escolas inclusivas também. Não chegamos a 100%, mas algumas cidades, alguns municípios. A escola que eu trabalho hoje é uma escola de referência, mas é num bairro nobre. De Zona Sul do Rio de Janeiro. Mas nós temos muitos alunos. Maricá, Itaboraí, Baixada Fluminense. Porque ali é o único lugar, né? Que vai tudo para lá. E ali é alfabetização, né? Em Libras. É uma escolarização, né, de excelência, enfim, mas as prefeituras têm. Então, buscar as prefeituras. As primeiras informações. Qual é a inicial do. O CAS. Centro de Atendimento ao Surdo. A maioria das prefeituras tem seu CAS. Sim. Né? Já é um bom ponto para a pessoa, pelo menos, saber como proceder. Né? Sim, e curso de Libras para família. Lá no Instituto, se o surdo for matriculado, a família tem direito ao curso gratuito de Libras. Que legal. Né? Enquanto, vamos supor, tem muitas mães que vêm da Baixada, que vêm de Maricá, que ficam lá esperando o seu filho estudar para depois, né, voltar para casa. E não tem onde ficar, elas não têm onde ficar. Então elas ficam lá, né, no instituto, eles oferecem cursos, né, tem uma sala lá específica para a mãe poder esperar. É ofertado toda a alimentação, café da manhã e almoço, lanche da tarde, janta tem também. Toda assistência, né? Tem toda assistência. E a mãe vai para lá e faz o curso de Libras. Para passar o tempo dela também. Exatamente. E pelo menos ela está aprendendo alguma coisa. Mas temos muitos cursos de Libras na internet. Sim. Mas aí esses são pagos, né? Conheço professores de Libras que trabalham comigo e que dão curso também de Libras remoto ou presencial, mas assim, mais pelo Rio. Eu tenho conhecimento mais pelo Rio. Aqui em Niterói eu não tenho tanto contato assim. Sim. E a maioria das igrejas. Também porque não sabia. Muita gente começa nesse caminho da Libras pelas igrejas. Sabia. Tem muita igreja com curso de Libras. Aqui em Niterói, bastante. Niterói, São Gonçalo. E a pessoa começa aprendendo na igreja e depois vai progredindo e procura Letras Libras, procura um curso de Libras mais especializado, mais avançado.
E por quando aí vê, vai desenvolvendo, né? Quando vê, vai desenvolvendo. Rose, você tem alguma rede social que você mostra o seu trabalho, alguma coisa assim do tipo? Então, eu tava para criar um Instagram profissional, mas assim, tempo de mexer Ainda não tem. não tive. Mas no meu Instagram pessoal mesmo, tá lá Rose Fonseca Libras. Se alguém colocar Libras, vai me achar logo lá no iniciozinho. No final desse episódio aqui eu posso colocar esse dado? Claro, por favor. Legal. E alguém precisando de acessibilidade. Ah, preciso de um tradutor e intérprete para uma palestra, para um evento, para um congresso corporativo. Pode entrar em contato. Pode entrar em contato contigo pelo seu direct no Instagram. Pelo meu direct no Instagram, com certeza. Então tá. Rose, foi um grande prazer. Ai, prazer foi meu. Eu sabia que esse papo ia, porque assim, tirou um monte de curiosidade minha, coisa que eu não fazia ideia. Então, meu primeiro podcast, cheguei travada, eu falei, meu Deus, o que eu vou falar? O primeiro podcast a gente nunca esquece. E vai se preparando que o primeiro chama agora, você vai ser convidado para vários, tá? Obrigada, o primeiro obrigada. sempre chama, é o Abre Portas. Ai, foi um prazer, prazerzão estar Foi aqui. mesmo. Já tava pra gente fazer, mas com eu acho certeza. Mas que fluiu. veio na hora certa. Fluiu Exatamente. muito bem. E eu quero te agradecer muito e já deixar aqui o convite que a gente vai agendar depois do carnaval. A gente vai ver isso com calma. Vamos sim. Para trazer o. É Paulo, né? O nome? Bruno. Pra gente fazer aí um ping-pong. Vamos sim, porque com certeza. a gente vai furar essa bolha. Com certeza. E a gente traz um assunto interessante, coisas divertidas, coisas dramáticas e as pessoas gostam e vão aprendendo um pouquinho junto com a gente. É isso. Pois, foi um grande prazer ter você aqui. Obrigada, espero que você volte sempre, tá? Com e, certeza. pessoal, é aquilo que eu falo para vocês sempre. Aqui na minha mesa vai sempre ter uma pessoa interessante, divertida, inteligente, que vai ter um assunto que vai te ajudar. Se não for diretamente a você, vai ser de repente alguém que você conhece ou alguém que você possa passar essa informação para outra pessoa que pode ajudar alguém. E desde o momento que a gente faça aqui um tema que sempre possa ajudar uma pessoa que seja, eu já fico feliz pra caramba. E com isso eu me despeço e já vou dizendo que até a próxima quinta-feira com um convidado maravilhoso aí para vocês. Então, até a próxima. Valeu, gente.